segunda parte da nossa aula de revisão, alunos da segunda fase do curso Esfera e todos os demais, sejam bem-vindos. Agora com a questão de número 11. Isso aí. A questão de número 11 diz o seguinte: Lucas é dirigente sindical e empregado da sociedade empresária que o contrata como advogado. Na consulta, resta esclarecido que Lucas praticou falta grave e a sociedade empresária quer dispensá-lo. Com base no caso narrado, responda os itens a seguir. Letra A. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, qual a medida a ser adotada a fim de implementar a dispensa de Lucas? Bom, olha só, gente, presta atenção. Quem é Lucas? Dirigente sindical. O que nós sabemos? Qual é o principal atributo do dirigente sindical? Estabilidade. E o que é necessário para ser feito em relação à extinção do contrato de trabalho do dirigente sindical? A tua resposta é uma só. Ou ele praticou falta grave, ou tem um justo motivo. Só que o dirigente sindical, para ser demitido, não basta a falta grave. Henrique, é a questão número 11, tá? Não basta a falta grave. Não. A demissão do empregado dirigente sindical, além da falta grave, é necessário o quê? O inquérito de apuração de falta grave. Prevista onde? No artigo 853 da CLT. Perfeito. Então, a pergunta foi, na qualidade de advogado da sociedade empresária, qual a medida a ser adotada a fim de implementar a dispensa de Lucas? A sociedade empresária deverá instaurar o inquérito de apuração de falta grave, conforme o artigo 853 da CLT, cumulado com a súmula 739 do TST. Perfeito. A empresa só pode demitir o dirigente sindical na falta grave somente por sentença. Então, além dele ter praticado a falta grave, é necessário a comprovação da falta grave perante o tribunal. Por isso que essa decisão é op judicis, por sentença. O juiz declara, o juiz reconhece a falta grave. Beleza? A letra B pergunta: necessitando de prova testemunhal para as suas alegações, quantas testemunhas você poderá contar na implementação da medida acima? Molinho, né? No inquérito de apuração de falta grave, cada parte poderá apresentar até 6 testemunhas, conforme o artigo 821 da CLT. Beleza? Porque assim, procedimento ordinário, 3 testemunhas. Procedimento sumaríssimo, 2 testemunhas. Inquérito de apuração de falta grave, cada parte pode indicar até 6 testemunhas. Isso está previsto aonde? No artigo 821 da CLT. Questão tranquila, fácil, né? 1,25 para todo mundo. Beleza? A questão de número 12. Se tiver dúvida, conversa aí comigo que eu tiro a dúvida de vocês, ok? A questão de número 12 diz assim: Rafael trabalha há 5 anos na empresa Come Gêneros Alimentícios, S.A., no município de Niterói, como auxiliar administrativo. Entretanto, sem qualquer razão aparente, seu empregador decidiu transferi-lo para Taubaté, São Paulo, onde se localiza uma das filiais da empresa. Apesar das ponderações de Rafael ao empregador, este se manteve irredutível. Diante disso, responda. Vamos lá. Tem alguém falando aqui, deixa eu ver. Qual a súmula da 11? Súmula 379 do TST. Tá bom, Ellen? Súmula 379. Isso aí. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: analise se é possível a transferência de Rafael, sob o aspecto da legalidade. Gente, esse tema é contrário ao exercício que nós vimos anteriormente. Quem é Rafael? Rafael, ele trabalha como auxiliar administrativo. E sem motivo aparente, a empresa quer tirar Rafael de Niterói e transferi-lo para São Paulo, Taubaté.
A empresa pode fazer isso? Não pode. Essa transferência ela é ilícita. Por que neste caso a transferência é ilícita? Primeiro motivo, Rafael não concedeu a sua anuência. Rafael não concordou com a sua transferência. E o segundo motivo, a empresa não justificou com a real necessidade do serviço. Então, não tem necessidade do serviço, não tem autorização do empregado. Então, essa transferência, ela é abusiva, ela é uma transferência ilícita. E você vai justificar essa resposta em que artigo? No artigo 469 da CLT, beleza? A letra B diz assim: considerando o risco iminente na qualidade de Rafael, qual é a medida que deve ser adotada por você, advogado, para impedir essa transferência, né? Não tem motivo aparente. Rafael não quer ir. O que ele deve fazer? Aí você diz, poxa, professora, essa questão é bem parecida com aquela anterior. Eu a coloquei propositalmente para mostrar para vocês que, às vezes, a banca pega o mesmo tema, inverte só algumas situações e joga o mesmo tema com a mesma questão. Só mudando. Na primeira questão era cargo de confiança e agora é um empregado comum. Então, com esse risco iminente, o que ele deve fazer? Propor uma ação, onde nessa ação trabalhista, nessa reclamação trabalhista, ele vai pedir o quê? Uma liminar para impedir a transferência abusiva, conforme o artigo 659, inciso 9 da CLT. Beleza? Ela é bem parecida com a questão de número, tenho ela aqui, de número 2. Ela é bem parecida. Beleza? Dúvida até aí? Então, nós já vimos que no primeiro caso, sem motivo aparente e condição cargo comum, transferência abusiva. E, novamente, para impedir essa transferência, uma liminar, uma tutela. Para quê? Para impedir a empresa de transferir o empregado para a localidade diversa do contrato de trabalho. Ok? Dúvidas? Essa é a questão de número 12. Agora, a questão de número 13. Vamos lá. Um determinado empregado, presta atenção nessa pegadinha aqui. Um determinado empregado sofreu um acidente, olha o detalhe, sofreu um acidente fora do local de trabalho. Recebeu auxílio-doença comum. Olha o código, B31, é auxílio-doença comum. Espera aí que estão me fazendo uma pergunta. A Maria Helena está perguntando qual é o artigo da letra B. 659, inciso 9 da CLT, tá bom? Vamos lá, vamos voltar. Um determinado empregado sofreu um acidente fora do local de trabalho. Recebeu auxílio-doença comum, B31. Permaneceu afastado da empresa por 6 meses. 3 meses após o seu retorno, o empregado foi dispensado e, em razão disto, ajuizou reclamação trabalhista com pedido de reintegração, afirmando que a sua garantia de emprego foi violada. De acordo com os dados apresentados e com a legislação em vigor, responda. Vamos lá. Letra A. Informe que tese você, contratado como advogado da empresa, sustentaria contrariamente o pedido de reintegração. Então, presta atenção aqui, gente. Olha só o detalhe. O nosso cliente é a empresa. Ela diz o seguinte, que o empregado dela sofreu um acidente, mas fora do local de trabalho. E o INSS concedeu o afastamento desse empregado pelo código B31. O que é o código B31? Auxílio enfermidade, auxílio doença comum. Nesse caso, esse auxílio enfermidade, esse auxílio doença comum, ele provoca que efeito no contrato de trabalho? A suspensão. A parte, quando ele vai para o INSS, não trabalha, não recebe e não conta tempo de serviço. Só que quando ele volta, quando ele tem a alta previdenciária, ele pode ser demitido? Pode. Por quê? É justamente essa tese. Você vai sustentar
que não foi reconhecido o acidente de trabalho, porque o que garante a estabilidade é o afastamento por acidente de trabalho, o que não é o caso. Este empregado foi afastado por auxílio-doença comum, logo, ele não é detentor de estabilidade. A dispensa dele não foi abusiva. Beleza? O que dá estabilidade é o acidente de trabalho, lá do artigo 118 da Lei 8213 de 91. Não tem garantia de emprego. Não tem garantia de emprego. A empresa pode demitir? Pode demitir. Não há que se falar em estabilidade ou abuso de direito. Ele pode ser demitido a partir da alta previdenciária. Muito bem, Isabel. Isso mesmo. Maurício está me perguntando aqui, ó, professora, o B31 é chamado auxílio previdenciário? Na verdade, Maurício, todo afastamento do empregado perante o INSS é um benefício previdenciário. Só que cada benefício previdenciário tem uma modalidade. Essa modalidade é auxílio, doença ou auxílio enfermidade. Ou então, ó, auxílio, doença, previdenciário. Você pode chamar das 3 formas, tá bom? Auxílio doença, auxílio enfermidade, mas não é acidente de trabalho. Se não é acidente de trabalho, não enseja estabilidade. Pode ser demitido? Pode ser demitido. Ponto. O contrato estava como? Suspenso. Não trabalha, não recebe, não conta tempo de serviço. Ok? Ó, letra B. Caso o empregado tivesse alguma deficiência por conta do acidente, analise se ele poderia usar o FGTS para comprar uma prótese que permitisse maior acessibilidade. Gente, de graça. Você iria lá na lei do FGTS, lei 8.036 de 90, e você iria pesquisar lá no índice remissivo a movimentação do FGTS, o saque do FGTS. E existe previsão na lei para ele movimentar? Sim. Você vai ver o artigo 20, inciso 18 da lei 8.036 de 90. Então, diante dessa doença, diante dessa necessidade do acidente em ter que comprar uma prótese para que ele tenha acessibilidade, ele pode sacar o dinheirinho dele do FGTS? Pode sacar. Tem previsão legal? Tem. Lei 8.036 de 90, artigo 20, inciso 18. Muito bem. Ele pode movimentar a sua conta fundiária. Beleza? Tranquilo? Beleza? Aí, ó, perfeito. Qual é o artigo da 13A? Da 13A, você pode fundamentar em 2 artigos. No artigo 118 da Lei 8213 de 91, dizendo que não é acidente de trabalho, ou você também pode fundamentar no artigo 476 da CLT, que fala justamente do auxílio doença, do auxílio enfermidade. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Agora vamos lá. A questão agora é de número 14. Vamos lá para a questão de número 14? A questão de número 14 diz assim, ó, presta atenção nela. Apesar da data estar um pouquinho passada, mas ela é bem atual com o tema que nós estamos vivendo. Ela diz assim, ó, Maria foi contratada no ano de 2005 para exercer a função de secretária, recebendo salário de R$800 e ticket alimentação no valor de R$200, sendo certo que o ticket estava previsto no regulamento interno da empresa. O empregador, no ano de 2009, editou o novo regulamento, revogando com isso o antigo. Maria, observando que o novo regulamento trazia diversas vantagens, aderiu expressamente a ele. O novo regulamento, apesar de tentador, revogou a concessão do ticket alimentação. No início de 2012, Maria foi aprovada em concurso público. Pediu demissão, mesmo estando com 5 meses de gravidez.
O diretor da empresa onde Maria trabalha está relutante em aceitar o pedido. Considerando a situação hipotética, responda. Letra A. O empregador pode aceitar o pedido de demissão de Maria? Gente, olha só, se liga. Maria, ela está grávida. Se Maria está grávida, o que ela possui? Estabilidade, garantia de emprego. A empregada gestante, ela pode ser demitida? Olha a pergunta primeiro. A empregada gestante pode ser demitida por iniciativa do empregador? Aí você vai responder assim: por iniciativa do empregador, a empregada gestante só pode ser demitida se houver justo motivo. Sem justo motivo, sem falta grave, a regra é que ela não pode ser demitida, porque ela é detentora de estabilidade. Lá do ADCT, artigo 10, inciso 2, a linha B. Ela tem estabilidade. Beleza. Só que na questão, a nossa cliente, a nossa empregada Maria, ela pediu demissão porque ela foi aprovada em um concurso público. Nesse caso, a iniciativa de ruptura contratual é de Maria. A empresa pode aceitar o pedido de demissão? Pode, mas tem um detalhe. Se o empregado é detentor de estabilidade, a demissão dela só é válida perante o sindicato, porque ela está renunciando a uma proteção. Aí você diz assim, mas professora, hoje em dia não é mais necessário o sindicato na homologação da extinção do contrato. Concordo. Só que nesse caso, Maria está o quê? Gestante. Se ela está gestante, é necessário que essa demissão ocorra perante a autoridade sindical. Artigo 500 da CLT. Então, a demissão é válida desde que homologado perante a autoridade sindical. Artigo 500 da CLT. Beleza? Agora presta atenção na letra B. A letra B pergunta assim, ó: caso Maria proponha uma reclamação trabalhista, pleiteando a percepção retroativa do ticket, fundamentando a sua pretensão no princípio da condição mais benéfica, qual a tese a ser adotada? Gente, todo mundo sabe que eu peço aos meus alunos para guardar no coração a súmula 51 do TST. Porque a súmula 51 do TST versa sobre o quê? O regulamento de empresa. Se há um regulamento de empresa onde o empregador, imagina, tem um regulamento de empresa aqui, ó, com condições A, B e C. A empresa altera o regulamento tirando a condição C. Ela pode alterar o regulamento dela? Pode. Mas só vai surtir efeito para quem? Essa nova alteração que não é tão benéfica. Vai surtir efeito para quem? Para os novos empregados. Só que cuidado, a súmula 51 tem o item 2, e o item 2 dessa súmula diz o seguinte: se o empregado antigo aderir às condições do novo regulamento, ele renunciou às condições benéficas do antigo regulamento. Então, qual é a tese que a empresa vai adotar? A renúncia. A empregada, ao aderir ao novo regulamento, renunciou às garantias, às condições previstas no regulamento anterior, mesmo sendo mais benéfica ao empregado, conforme a súmula 51, inciso 2 do TST. Beleza? Então, cuidado com isso sobre o regulamento de empresa, ok? Tem um regulamento de empresa, a empresa pode alterar? Pode, o regulamento é dela, ela altera a hora que ela quiser. Isso aí. Agora, toda vez que a alteração é benéfica, a eficácia é para quem? Erga omnes. Se a condição não for benéfica, só vai surtir efeito para quem? Para quem for admitido daquela data para frente. Agora, se o empregado antigo aderir ao novo regulamento, ele renunciou ao velho. E aí? Vai surtir efeito para ele o antigo regulamento. Entendeu? Perdão, um novo regulamento, porque ele renunciou ao antigo regulamento. Ok? Dúvidas? Perguntas até aí? Todo mundo juntinho comigo? Então, vamos que vamos. Então, essa questãozinha também estava, ó, maravilhosa, sem nenhuma problemática, maravilhosa. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é de número 15. E olha só o que diz a questão de número 15. Francisco
Peraí, tem uma pergunta aqui da Isabel antes. Professora, na A, eu deixo que o empregador pode aceitar, certo? Certo. Isso mesmo, Isabel. Se a empregada grávida pedir demissão e essa demissão for homologada perante o sindicato, ele pode aceitar, desde que homologada perante o sindicato, nos termos do artigo 500 da CLT. Beleza? Sempre vai. Professora, pode repetir a fundamentação? Vamos lá. A fundamentação. Então, vamos lá. Na letra A, a fundamentação é o artigo 500 da CLT. E na letra B, é a súmula 51, item 2 do TST. A Conceição colocou aqui a OJ 163. Deixa eu dar uma olhadinha nessa OJ 163, porque de cabeça eu não lembro. Vamos aqui. Já estou até aqui. OJ 163. Me dá só um minutinho, que eu vou abrir aqui. Aqui. Isabel, verifica aí se é a OJ 163 mesmo, porque para mim está dando que ela foi cancelada, então a gente não pode utilizar. Verifica se é a OJ 163 mesmo, porque ela está cancelada em virtude da súmula 51, tá bom? Ficou com medo? Não, você fundamentou correto, entendeu? O empregado que pede demissão... mas ela foi cancelada, tá? Então você não pode utilizar. Peraí, SDC. Peraí. O Maurício está falando aqui que usou a OJ30 da SDC. Peraí. OJ30 SDC. Agora eu vou lá na SDC, Seção de Dissídio Coletivo. Peraí. Vocês vão me deixar doidinha. SDC. Estabilidade gestante, renúncia, transação. Nos termos do artigo 10, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de expedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação pela gestante das garantias referentes à manutenção de emprego ou salário. Maurício, presta atenção. A OJ30, ela não se aplica ao tema da questão. A OJ30 diz o seguinte: imagina você contratado por uma empresa, e nessa empresa tem uma cláusula aonde você renuncia à estabilidade. Essa cláusula é válida? Não é. Entenderam? Olha só a diferença. Na OJ30 da SDC, ali está escrito o seguinte, que ao ser contratado, existe um regulamento da empresa, onde nesse regulamento você concorda em renunciar à estabilidade em caso de gestação. Ela é nula de pleno direito. Entendeu? Então, a OJ30 da SDC não se aplica ao tema da questão. Diferente, eu sou uma empregada da empresa e hoje eu me encontro gestante. Mesmo gestante, eu quero sair da empresa. Eu posso pedir demissão? Claro que eu posso, eu não sou escrava. Eu posso pedir demissão. Mas qual é a garantia que a empresa vai ter? A demissão só é válida, neste caso, se for homologada pelo sindicato. Entendeu? Beijo, Rodrigo. Vai com Deus. Depois você assiste a gravação. Boa aula para você. Ok? Entenderam isso daí? Então, cuidado para vocês não confundirem a OJ30 da SDC com a situação do problema, tá bom? A OJ30 da SDC não se aplica à questão, tá? Então, vamos para a próxima questão agora. Questão de número 15. Olha aqui, ó. Francisco é empregado numa empresa de máquinas e trabalha externamente. Em termos salariais,
Francisco é comissionista puro, recebendo 20% sobre as vendas, por ele realizadas mensalmente. Em determinado mês, Francisco efetuou uma venda de R$50 mil em 10 parcelas mensais. Daí porque o empregador lhe disse que pagará a comissão de acordo com o vencimento das parcelas. A partir do caso apresentado, responda a seguir. Letra A. Se uma das parcelas não for paga pelo empregador, como deve proceder não for paga pelo comprador, como deve proceder o empregador de Francisco em relação ao pagamento da comissão. Gente, olha só, nós vimos muito isso. A quem pertence o risco da atividade econômica? A quem pertence? Ao empregador. Quando o empregado trabalha por comissão, significa dizer que é papel dele concluir a transação. Ou seja, uma vez finalizada, ultimada a transação, a comissão é devida, independentemente de adimplemento dessa obrigação. Então, se o comprador não pagar pela parcela da comissão, a empresa vai ter que pagar a comissão ao empregado? Vai, porque o risco da atividade econômica é do empregador. Então, nesse caso, o que você vai dizer? Perfeito, isso mesmo, que mesmo diante do inadimplemento da obrigação, a comissão será devida ao empregado, porque o risco da atividade econômica é do empregador, nos termos do artigo 2º caput da CLT. Essa é a resposta. Muito bem. Inclusive, você pode citar o artigo 466 caput da CLT, porque o 466 caput diz: a comissão é devida quando ultimada a transação. A transação não foi ultimada, a transação não foi concluída, então ela é devida. O risco da atividade econômica é do empregador. Muito bem, isso mesmo. A Isabel está falando do parágrafo 1º também. Vamos lá no parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz aqui, do 466. Fala das prestações sucessivas. Vamos ver as perguntas? Então, assim, a primeira pergunta foi se uma das parcelas não for paga. Nós já vimos. Letra B. Se as parcelas estivessem sendo pagas normalmente e Francisco fosse dispensado 6 meses após a realização da venda, como é que fica a situação da comissão vincenda? E aí, presta atenção. É possível a comissão ser paga em prestações sucessivas? Sim. E aí, olha só o que diz o 466, parágrafo 2º. Na ocorrência da extinção do contrato de trabalho, a empresa não está obrigada a antecipar as comissões vincendas. Em cada período, ela realiza o pagamento. Beleza? Olha aqui, ó, parágrafo 2º. A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo. Ou seja, a empresa não está obrigada a antecipar as comissões vincendas. Beleza? Deixa eu ver aqui o chat que deu uma subidinha aqui, por gentileza. Isabel colocou aqui o artigo 5º da Lei 3.207. Isabel, olha só, eu entendo mais que nessa questãozinha aqui você deva colocar somente a CLT, no artigo 466 da CLT. Seria mais cabível, tá bom? Na relação de emprego, você colocar. Ok? Vocês entenderam? Sendo a comissão devida ao empregado, porque ela foi concluída, mesmo que o empregado seja demitido, a empresa não está obrigada a antecipar. Em cada período, o empregado retorna lá para receber a comissão devida ao empregado. Ok? Isso está fundamentado aonde? No artigo 466, parágrafo 2º da CLT. Ok? Dúvidas? Então, vamos lá. Se tiver, manda aí no chat para mim, tá bom? Depois, nós temos a questão de número. Coloquei tudo. Beleza. Se você colocou todos eles, não tem problema nenhum, não. Tá certo, tá? Depois nós temos...
Na verdade é assim, eu costumo dizer para vocês assim, professora, como é que eu devo fundamentar? Fecha o quadrado. Como assim? Você vai na CLT, você vai na Constituição Federal, você procura em lei e depois aonde? Súmulas e OJs. Então, toda vez que você tiver que fundamentar uma questão discursiva ou uma peça, lembra do quadradinho. Busca a resposta na CLT. Não tem na CLT? Constituição Federal. Não tem na Constituição Federal? Procura para verificar se tem uma lei específica, lei ordinária, lei complementar, procura na lei. Se não tiver na lei, súmulas e OJs, beleza? Se a empresa quiser, Maurício, não está obrigada, mas se ela quiser, ela pode antecipar todos os valores da comissão e pagar na rescisão do contrato. Fica a critério do empregador, mas obrigar a ela não pode obrigar, ok? Vamos lá. Questão de número 16. Ela diz assim, ó. Determinado empresário pretende contratar Gustavo para prestar serviços em 2 turnos que se alternam, compreendendo horário diurno e horário noturno. Considerando que a atividade da empresa não se desenvolve continuamente e que não há norma coletiva disciplinando a relação de trabalho, responda de forma fundamentada as seguintes indagações. Letra A. Qual deve ser o limite diário de trabalho de Gustavo? Gente, o tema dessa questão sobre jornada de trabalho está diretamente ligado à palavra alternância. E aí você deveria associar ao turno ininterrupto de revezamento. Então, no caso retratado, onde ele trabalha na alternância de turnos, qual é o limite da jornada de trabalho estabelecido a este empregado? 6 horas de trabalho. É o que está previsto no artigo 7, inciso 14 da Constituição Federal. Então, se eu tenho um empregado que trabalha turno diurno, turno noturno, turno diurno, turno noturno, esse empregado trabalha no turno ininterrupto de revezamento, onde a Constituição Federal, no artigo 7, inciso 14, estabeleceu a limitação máxima de 6 horas por turno. Beleza? Acabou. E aí veio a letra B. Na hipótese como será tratado o período de trabalho que estiver compreendido entre, presta atenção, 10 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte. Gente, olha só, eu inclusive pedi para vocês, lá no artigo 73, riscar o início do artigo 73, porque ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. O empregado que trabalha em turno ininterrupto de revezamento, ele tem direito adicional noturno? Tem. Então, significa dizer que neste horário de 22 às 5, o que ele vai ter direito? Adicional noturno. Qual é o valor? 20%. A hora é reduzida? Sim, para 52 minutos e 30 segundos. Professora, onde é que está isso? Na OJ 395 do TST. Então, o empregado que trabalha em turno de revezamento, ele tem direito a adicional noturno. Beleza? Dúvida até aí? Perguntas até aí? Estamos tranquilo? Ok. Deixa eu ver aqui. Qual do artigo A? Não. Qual o artigo da letra A da questão 16? Artigo 7, inciso 14 da Constituição Federal. Artigo 7, inciso 14 da Constituição Federal. Tá bom? Beleza. Vamos lá, vamos para a próxima? Agora a questão de número 17. A questão de número 17 diz assim, ó. Presta atenção agora aqui, hein? Vamos ver se vocês vão matar a charada. Vamos lá. Uma empregada trabalha em uma empresa cumprindo a seguinte jornada. Se liga na jornada dela. Nos 10 primeiros dias do mês, de segunda a sábado, de 8 às 16. Nos 10 dias seguintes, de segunda a sábado, de 16 à meia-noite. Nos últimos 10 dias do mês, de segunda a sábado, de meia-noite às 8 da manhã. E assim sucessivamente. Ou seja, a cada 10 dias ela muda o turno. A cada 10 dias ela muda o turno. Sempre com 1 hora de refeição.
Não existe acordo coletivo nem convenção coletiva regrando a matéria em sua categoria profissional. Beleza. Responda as questões. Letra A. Analise se há sobrejornada, justificando em qualquer hipótese. Presta atenção, gente. Olha aqui, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Trabalha 8 horas, com 1 hora de almoço. A pergunta é se ela faz hora extra. Só que, ó, 10 dias do mês, a cada 10 dias do mês, ela muda o turno. Como se chama essa jornada de trabalho? Turno ininterrupto de revezamento. Mas, professora, você não acabou de explicar que o turno ininterrupto de revezamento não possui a limitação de 6 horas? Pois é. E ela trabalha quanto aí? 8 horas, com menos 1 de almoço, trabalha 7. O que ela tem direito, então? 1 hora extra. Por que ela tem direito a 1 hora extra? Por que ela faz hora extra? Porque na jornada, no turno ininterrupto de revezamento, ela tem direito a, no máximo, uma jornada de 6 horas. Então, ela tem direito a hora extra? Ela tem direito a hora extra. Tá? Vamos para a letra B. Informe sobre qual horário a empregada receberá adicional noturno na jornada cumprida. Ah, então imagina aqui, ó. Ah, esqueci de falar a fundamentação, né? Se é turno de revezamento, qual é a fundamentação? Artigo 7, inciso 14 da Constituição Federal. E se liga, a banca ainda falou assim, não existe norma coletiva falando sobre a situação. A norma coletiva pode estabelecer jornada de 8 horas para turno de revezamento? Pode. A norma coletiva pode. É a súmula 423. Se houver previsão em norma coletiva, a jornada de revezamento pode chegar a 8 horas, mas a questão diz que não tem norma coletiva. Se não tem norma coletiva, ela tem direito a hora extra, porque excedeu a 6 horas de trabalho. Artigo 7, inciso 14 da Constituição Federal. Beleza? Agora, olha a letra B. Informe qual o horário a empregada receberá adicional noturno na jornada cumprida de segunda a sábado. Então, vamos lá? A primeira é de 8 às 16, não tem jornada noturna. A segunda, de 16 à meia-noite. Então, de 16 à meia-noite, ela vai ter direito adicional noturno? Vai, mas a partir de que horas? 22 a 24 horas. Ela vai ter direito a adicional noturno, de 20%, com hora reduzida, beleza. E na terceira jornada dela começa meia-noite e vai até 8 da manhã. Ela vai ter direito a adicional noturno? Vai. A partir de que horas? Meia-noite até 5 da manhã. Vai ter direito, apesar de ser um turno misto, ela vai ter direito de meia-noite até 5 horas da manhã. Beleza? Vou repetir a súmula assim. Súmula 423 tem a previsão de estender o turno de revezamento para 8 horas, por previsão em norma coletiva. Nesse caso, não daria direito à hora extra. Só que na questão diz, não existe norma coletiva. Se não existe norma coletiva, neste caso, ultrapassou de 6 horas do turno, tem direito à hora extra. Ok? Deixa eu ver aqui. Vai ter direito? Vai, de 10 à meia-noite e de meia-noite às 5 da manhã. Adicional noturno de 20% com hora reduzida. Perfeito, é turno misto, ok? Dúvidas até aí? Tranquilinho? A questão toda era você ter se ligado nessa alternância. Cada turno, ó, mesma quantidade em turnos diferentes, ok? Em horários diferentes. Vamos lá, então, agora para a questão de número 18. A questão de número 18 diz assim, ó. Pedro e Guilherme trabalham de segunda a sexta-feira como auxiliares técnicos numa mineradora. Em uma determinada tarde de um final de semana, enquanto passeava em um shopping da cidade, Pedro encontrou Guilherme. Por motivo fútil, eles discutiram por um lugar na fila para comprar ingresso para uma sessão de cinema. Irritado, Pedro agrediu Guilherme com socos e tapas, que não reagiu e teve de ser hospitalizado para cuidar das lesões sofridas. A notícia se espalhou rapidamente,
de modo que, na segunda-feira, todos os empregados da mineradora sabiam e comentavam o ocorrido. Aliás, diziam que Pedro era reincidente neste tipo de situação, pois no passado havia agredido fisicamente outro auxiliar técnico, também colega de trabalho, num estádio de futebol, pois torciam para times diferentes. Diante da situação retratada, dos termos da CLT, responda às indagações. A seguir. Deixa eu só ver aqui o chat que subiu. O Henrique está perguntando assim: qual é o artigo, a fundamentação da letra B, artigo 73, parágrafo 4º da CLT. Artigo 73, parágrafo 4º da CLT. Beleza? Só para responder a questão anterior, de número 17, tá? Pegou aí, Henrique? Pegou aí, Maurício? Depois me respondam aí pelo chat, tá bom? Então, vamos às perguntas. Letra A diz assim: caso Pedro fosse dispensado por justa causa, em razão da ofensa física praticada contra Guilherme, que tese você, contratado por Pedro, advogaria em favor dele para tentar reverter a modalidade de dispensa? Vamos lá, gente, presta atenção. Houve uma agressão física entre colegas de trabalho na mesma empresa. Só que essa situação ocorreu fora do local de trabalho, fora do horário de trabalho. A empresa, nesse caso, poderia demitir esses empregados por justa causa, alegando, esses não, né? O agressor por justa causa, alegando justa causa, agressão física? Não. Por que não? Porque essa agressão não aconteceu no horário de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, a empresa não agiu corretamente, uma vez que a agressão aconteceu fora do horário de trabalho, fora do local de trabalho e não teve correlação com a prestação de serviço. Então, não pode ensejar na justa causa. Essa justa causa foi abusiva, não houve nexo de causalidade. Beleza? Isso aí, não houve nexo de causalidade. Não pode ser fundamentada no artigo 482, a linha J da CLT. Não pode ser fundamentada. Por quê? Porque não há nexo de causalidade entre a conduta e o contrato de trabalho. Beleza? E a letra B. Se a empresa tivesse rompido o contrato de trabalho de Pedro e este não retornasse à sede do ex-empregador na data designada para receber seus direitos, qual a medida judicial que você, advogado da empresa, adotaria? Ora, gente, eu demiti o empregado, mandei o empregado, marquei com o empregado 1 hora para ele receber a rescisão. Compareça tal dia e tal hora na empresa para receber a sua rescisão. Ele não apareceu. Qual é a medida jurídica que nós vamos utilizar para realizar esse pagamento? Resposta: a ação de consignação em pagamento. Com base em que artigo? 539 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, por força do artigo 769 da CLT. Muito bem, isso mesmo. A medida para pagar, uma vez que ele se recusa a receber sem justo motivo, ação de consignação em pagamento. Muito bem. Artigo 539 do CPC, cumulado com o 769 da CLT. Ok? Beleza, fácil, fácil. Muito bom. Vamos lá. 19. Diz assim, ó. Em sentença prolatada por uma vara do trabalho, o juiz condenou a empresa ao pagamento dos 2 adicionais, insalubridade e periculosidade, ao reclamante, já que a perícia realizada nos autos comprovou que havia agente agressor à saúde do trabalhador e que as condições de trabalho geravam risco acentuado de morte. Na sentença, o juiz ainda condenou o ex-empregador a devolver ao autor o valor dos honorários do assistente técnico contratado pelo trabalhador. Inconformada, a empresa contrata você como advogado para recorrer.
considerando a situação posta nos termos da CLT e do TST, responda. Vamos lá. Letra A. Qual a tese jurídica que você apresentaria em relação ao deferimento dos dois adicionais, insalubridade e periculosidade? Gente, mole. Pode o empregado, é lícito o empregado receber cumulativamente, ao mesmo tempo, adicional de insalubridade e de periculosidade? Não pode. Não pode? Não, não pode. Por quê, professora? Porque o artigo 193, parágrafo 2º, diz que o empregado deverá optar por um deles. Quando a atividade for insalubre, perigosa, o empregado tem que optar pelo adicional. Então, o juiz não agiu corretamente. Não é possível o pagamento, o deferimento cumulativo dos dois adicionais. Nos termos do artigo 193, parágrafo 2º da CLT. Não pode. Não cabe o pagamento simultâneo. Beleza? E aí, ó, presta atenção. Depois vem ainda, ó. Que tese jurídica você apresentaria em relação à condenação da devolução dos honorários do assistente técnico? Ah, gente, olha só, presta atenção. Despesas processuais. Quem é que arca? Responde para mim. Honorários periciais. Quem é que arca com as despesas dos honorários periciais? Quem é que arca? Gente, os honorários do perito são pagos ao final pela parte sucumbente no objeto da pretensão. Só que aqui não é perito, é o assistente técnico, é um plus. Esse assistente técnico, quem é que arca? A parte contratante. Não há que se falar em devolução do ressarcimento dessa despesa. Não há que se falar. Então, quem é que tem que pagar essa despesa? A parte contratante. Isso aí. Muito bem, é faculdade da parte contratar assistente técnico. Então, o juiz não agiu corretamente. Quem tem que pagar pelos honorários periciais do assistente técnico, quem tem que pagar é a parte que contratou. Porque eu estou falando de um plus, de uma pessoa que vai acompanhar a perícia. Entenderam isso daí? Muito bem. E aí você vai fundamentar onde? Na súmula 341 do TST. Muito bem. Súmula 341. Isso aí. Se você estiver falando, só cuidado, tá? Se você estiver falando de honorários periciais, aí é diferente. Honorários periciais, aí você vai lá para o artigo 790B. Vou até confirmar aqui. 790B. Deixa eu ver se é o B. 790B. Isso aí. Honorário pericial 790B, parte sucumbente no objeto da pretensão. Agora, nós estamos falando do assistente. O assistente, não. O assistente, de acordo com a súmula 341, quem arca? A parte contratante. Isso aí, perfeito. O juiz não agiu corretamente. Muito bem, ok? Vamos lá aqui. Deixa eu ver o que mais. Isso aí, eu estou acompanhando aí o chat, muito bem, perfeito. Vamos para a próxima questão? A questão agora de número 20. Questão de número 20 diz assim, ó. Letícia trabalhava como operadora de empilhadeira e ganhava R$ 1.500 mensais, valor previsto na convenção coletiva de sua categoria. Ocorre que, na unidade da federação na qual trabalha, foi fixado piso regional estadual de 1.700 para a função de operador de empilhadeira. Em razão disso, após ter trabalhado o ano de 2018 e ser dispensada sem justa causa, Letícia ajuizou reclamação trabalhista postulando diferença salarial entre aquilo que recebia e o piso da categoria estadual. Considerando a situação posta nos termos da CLT e do entendimento do TST, responda às indagações. Letra A. Em relação ao pedido de diferença salarial, como advogado do ex-empregador, que tese jurídica você adotaria? Gente, novamente ele, hein?
Princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Não existe uma norma coletiva fixando o piso da categoria? Mesmo que a lei estadual seja benéfica, qual a norma deve prevalecer? A norma coletiva. Princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Está lá no artigo 611-A, inciso 9. Então, Letícia tem razão em pleitear essa diferença salarial? Letícia não tem razão em pleitear essa diferença salarial, porque prevalece o que está previsto em negociação coletiva, conforme o artigo 611-A, inciso 9 da CLT. Beleza? Agora, olha a letra B. Se durante o contrato de trabalho a empresa poderia negociar diretamente com o empregado para rever as condições de trabalho. A empresa pode? Olha só, vem comigo aqui. No primeiro caso, a Letícia quer cobrar essa diferença salarial de 1.500 para 1.700. Nós falamos que não. Por quê? Princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Logo, vai prevalecer a negociação coletiva. Fechou. 611-A, inciso 9. Na letra B, a pergunta é se a empresa pode negociar diretamente com o empregado. Qual é a resposta? Não pode, porque Letícia não é hipersuficiente. Então, é vedada a negociação direta com Letícia. Nesse caso, a empresa tem que negociar com quem? Com o sindicato, uma vez que a empregada não possui os atributos do hipersuficiente. Qual seria esse atributo? Primeiro é o diploma em nível superior completo. E o segundo, ela tem que receber pelo menos 2 vezes ou mais o teto do regime geral da Previdência Social. Letícia tem esses atributos? A questão não disse. A questão só disse que ela ganha 1.500. Para piorar, não chegou nem o teto. E aí, ela pode negociar por acordo individual? Não pode. Essa negociação ela é abusiva. Nem por acordo individual. Imagina aqui, Isabel, olha só. Eu vou negociar com você 1.500, mas tem uma lei estadual dizendo 1.700. Essa negociação nossa não vai valer. Princípio da condição mais benéfica. Você, empresa, tem que negociar diretamente com quem? Sindicato. Beleza? Isso aí. Tranquilinho. Tá bom? Dúvidas? Isso aí. Eu estou acompanhando aqui o chat, estou respondendo na medida do possível, vai subindo rapidinho. Eu estou aqui acompanhando vocês. Tá bom? Vamos lá. A questão agora é de número 21. A questão de número 21 fala assim, ó. Gervásia é empregada da Lanchonete Pará desde 2018, exercendo a função de atendente, recebendo o valor correspondente a 1 salário mínimo por mês. Seu empregador pretende estabelecer que os conflitos oriundos da relação de emprego deverão ser solucionados através do Tribunal de Arbitragem. Diante deste fato, responda. Então, vamos lá. Qual é o artigo, Henrique, lá de cima, da questão anterior? 444, parágrafo único. Ela não tem as condições do hipersuficiente. 444, parágrafo único. Então, ela não pode negociar diretamente com o empregador. Tá bom? Da questão anterior. Vamos lá, então, agora, nas perguntas da questão 21, perdão. Letra A diz assim, será possível a adoção da arbitragem? Gente, olha só, vamos lembrar? A empresa, ela quer combinar o seguinte com Gervásia. Se houver qualquer conflito entre empregado e empregador, quem vai resolver esse conflito é o Tribunal de Arbitragem, tá bom, Gervásia? Só que tem um detalhe. O Tribunal de Arbitragem só pode ser eleito como forma de solucionar os conflitos quando o empregado atender aos atributos. E esses atributos estão aonde? No artigo 507-A da CLT. O artigo 507-A fala, do salário dele. Para que possa ser eleito o Tribunal de Arbitragem como forma de solucionar os conflitos de interesse, o empregado tem que ter uma remuneração
2 vezes ou mais o regime geral da Previdência Social. Professora, nesse caso aqui, é o hipersuficiente? Não, não precisa ter diploma. Nesse caso, basta o valor do salário dele, 2 vezes ou mais o teto do regime geral da Previdência Social. Ele atinge esse teto, o regime geral da Previdência Social, ele atinge 2 vezes ou mais? Não atinge. Então, não pode buscar a solução dos conflitos no Tribunal de Arbitragem, previsto no artigo 507-A da CLT. Beleza? E a letra B diz assim: em se tratando, olha aqui, ó, do compromisso arbitral, qual é o efeito provocado pela inobservância do respectivo compromisso? O que deverá ser alegado pela parte interessada? Então, vamos lá. Compromisso arbitral é aquele estipulado em contrato escrito quando o empregado recebe salário igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência Social. Esse empregado, uma vez estabelecido a cláusula compromissória de arbitragem, se tiver atrito, antes de ajuizar a ação, ele deve bater na porta do Tribunal de Arbitragem. Se essa condição não for estabelecida, a empresa, em sede de contestação, deve abrir uma preliminar e, nessa preliminar, apresentar esse vício da ausência do compromisso arbitral, da cláusula compromissória de arbitragem. Vai demonstrar ali que, naquele conflito, infelizmente, a Justiça do Trabalho ali vai ter que ser deixada de lado, porque uma vez que existe o compromisso arbitral, antes de bater na porta da Justiça do Trabalho, o empregado deveria ter buscado auxílio lá. Não buscou auxílio? Deu ruim, não atendeu o requisito. E aí? Como tese de defesa, na minha contestação, vou dizer, excelência, ó, tem vício preliminar. Não foi obedecido o quê? A cláusula compromissória de arbitragem. Esse processo aí deve ser extinto, sem resolução do mérito. Por quê? Porque, primeiro, esse conflito deve ser resolvido no Tribunal de Arbitragem. Se lá não der jeito, aí sim a empregada deverá propor a reclamação trabalhista. Entender isso daí? Essa é a fundamentação, aonde você alega ali, utiliza o artigo 335, inciso 10, 337, inciso 10 da CLT. Desculpa, do CPC. Entenderam? Isso aí, 330, deixa eu só ver se é 335 ou 337. Eu vou te dizer direitinho. Espera aí, me dá só um minuto. 337, inciso 10. Não foi respeitado o compromisso arbitral, a cláusula compromissória de arbitragem. E aí, o processo, você vai pedir o quê? A extinção sem resolução do mérito. Excelência, extinção sem resolução do mérito. Por quê? Existe cláusula compromissória de arbitragem que não foi respeitado pela parte que propôs a ação. Isso é um vício. E aí, nesse vício de matéria, de forma preliminar, a parte prejudicada, ela vai arguir esse vício, ok? Dúvidas até aí? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. A próxima questão é a questão de número 22. De nada, Dani. Paulo trabalhou para a editora Livro Legal, de 10/12/2017 a 30/8/2018, sem receber verbas rescisórias, ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar a ação trabalhista e procurou você como advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob controle e direção da sócia majoritária Editora Mundial. Responda. Letra A. A reclamação trabalhista deverá ser proposta em face de quem? E letra B. Como se dá a responsabilidade da Editora Mundial? Então, vamos lá. A primeira pergunta diz assim, hein? A reclamação trabalhista deverá ser proposta em face de quem?
em face da empregadora, editora Livro Legal, por ser empregador de Paulo, nos termos do artigo 2º, caput da CLT. E também em face da editora Mundial. Gente, isso é um grupo econômico. Sendo grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Então, Paulo, o empregado demitido, ele vai ajuizar a ação em face de quem? Se ele quiser, não é solidário? Diante da formação do grupo econômico por subordinação, Paulo poderá ajuizar a ação em face da editora Legal e da editora Mundial. E a letra B? A letra B, como se dá a responsabilidade da editora Mundial? Em conformidade, devido à formação do grupo econômico, a responsabilidade entre as empresas que integram o grupo econômico é uma responsabilidade solidária. Sendo solidária, quem é que vai responder integralmente pelas obrigações? Qualquer uma das empresas integrantes do grupo econômico. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Pensou em grupo econômico? Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Questãozinha também, tranquilinha, sem muito mistério para vocês, ok? Vamos para a próxima questão? Próxima questão diz assim, ó. Rafaela é a questão de número 23. Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar da sua formação como estoquista, foi preterida em uma vaga por ser mulher, o que seria uma promoção e geraria aumento salarial. Espera aí que alguém falou alguma coisa aqui. Gente, caí e voltei agora. Professora, usei o artigo 3º, parágrafo 2º. Maurício, olha só, você foi muito longe. Como assim? Você foi na lei do rural para fundamentar a questão anterior, aonde essa questão estava direta na CLT. Se você olhar o enunciado da questão, ele fala da editora Leal, Livro Legal, que é controlada pela editora Mundial. Ela está subordinada à editora Mundial. Então, por si só, já houve a formação do quê? Do grupo econômico. Não deveria ter sido utilizado a lei do rural aí. Não. Nesse caso, caberia apenas o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, dizendo que houve a formação do grupo econômico e no grupo econômico a responsabilidade é solidária, tá bom? Não utilizaria nesta questão a lei do rural, conforme você utilizou aí, tá bom? Vamos agora para a 23ª e última questão. Olha lá. Ela diz assim, ó, vou repetir a questão para vocês. Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar da sua formação como estoquista, foi preterida em uma vaga para tal por ser mulher, o que seria uma promoção e geraria um aumento salarial. Um mês depois, a empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem um atestado médico de gravidez. Rafaela, 4 meses após esse fato, engravidou. E após a apresentação do atestado médico, teve a jornada reduzida em 2 horas, por se tratar de uma gestação delicada, o que acarretou a redução salarial proporcional. 7 meses após o parto, Rafaela foi dispensada. Responda justificadamente. Letra A. Em relação à promoção que foi preterida, o que pode ser feito, o que pode ser pleiteado pela empregada? Vamos lá, presta atenção. Gente, houve uma discriminação aí. Rafaela só foi preterida por ser mulher, mesmo tendo todos os atributos. Então, veja bem, diante deste fato, a Rafaela ela vai pleitear a equiparação salarial, uma vez que ela trabalha para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, respeitando o limite de tempo no emprego e na função, e não existe quadro de carreira impedindo, ok? Só que, além disso, o que a reforma trabalhista trouxe? Toda vez que houver que a empregada for preterida de uma promoção
por discriminação de sexo ou etnia, o que o empregador vai ter que pagar? Multa. E qual é o valor dessa multa? 50% do teto do regime geral da Previdência Social. Então, o empregador vai ter que pagar uma multa. Entenderam? Então, olha só a letra A. A letra A, você vai ter que dizer que ela vai requerer a equiparação salarial, porque ela atende os requisitos da equiparação salarial do artigo 461. Mesmo empregador, mesmo estabelecimento, diferença de tempo no emprego e na função, não tem quadro de carreira, ela tem direito à equiparação salarial, é a primeira coisa. E, além disso, pelo ato discriminatório, ela só foi preterida por ser mulher. Nesse caso, o que diz a CLT no artigo 461, parágrafo 6º? O que diz a CLT? Que, reconhecido o direito à equiparação salarial, a empresa ainda vai pagar uma multa à empregada. E qual é o valor da multa? 50% do teto do regime geral da Previdência Social. Aonde é que está estabelecida essa multa? No artigo 461, parágrafo 6º da CLT. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só. Olha a letra B. A empresa poderia ter dispensado Rafaela. O que Rafaela poderia fazer? Então, olha só. A letra B diz assim, deixa eu voltar só na questão. Rafaela engravidou e, após a apresentação do atestado médico, teve a jornada reduzida por se tratar de uma gestação delicada. O que acarretou a redução salarial. 7 meses após o parto, ela foi dispensada. Se 7 meses após o parto ela foi dispensada, ela não é detentora de estabilidade, porque a estabilidade da gestante vai até 5 meses após o parto. Mas o que ela pode pleitear? Olha só, ela não teve redução salarial? Então, ela pode pedir, pleitear numa reclamação trabalhista. O que ela pode pleitear? Essas diferenças, porque o salário dela foi reduzido de forma abusiva. A empresa poderia ter reduzido o salário de Rafaela? Não. Ela poderia ser dispensada? Poderia. A questão toda é que ela sofreu uma redução de salário. Então, a empregada, ela poderia pleitear as diferenças da redução de salário, porque essa redução foi abusiva. Entenderam isso daí? A empresa não agiu corretamente ao reduzir o salário da empregada. Então, ela vai cobrar o quê? Essas diferenças salariais. Muito bem? Ficou claro para vocês? Todo mundo junto comigo? Esse ato abusivo do empregador vai ensejar numa reclamação trabalhista, aonde não é permitido a redução do salário da empregada. Ela deveria ter sido afastada, recebendo o auxílio dela. Mas a empresa optou pelo quê? Pela redução do salário. Essa redução foi abusiva. Entenderam? A Isabel escreveu alguma coisa aqui no chat, ó. Poderia ser dispensada após 5 meses, isso mesmo. Ok, meus queridos? Tudo tranquilo? Então, olha só, com essa questão, nós encerramos a nossa aula de revisão por hoje. Próxima semana a gente marca um novo encontro. Saudade de todos vocês. Continuem focados, continuem estudando, que em breve essa prova vai acontecer, ok? E em breve nós iremos comemorar a aprovação de todos vocês. Um beijo a todos, obrigada pela presença, obrigada pela participação, ok? Até a próxima, tudo de bom para vocês. Espera aí que alguém me perguntou aqui da redução do salário. Eu iria no artigo 7, inciso 4 e inciso 6º da Constituição Federal, que fala da irredutibilidade do salário, ok? Também estou com saudade de todos vocês, tá bom, meus amores? Se cuidem, até a próxima, um beijo a todos, tá bom? Até mais. Beijo, saudade de todos vocês também, tá bom? A gente se encontra lá no grupo agora. Vamos lá para a nossa sala de bate-papo, lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Até a próxima. Beijo, um bom final de semana para todos vocês.